Olá pessoal, na nossa aula passada nós importamos todos os elementos que nós vamos utilizar no nosso jogo Breakout. Hoje nós vamos criar uma classe que irá representar um componente na tela, um objeto em nosso jogo. Então, cliquem no nosso projeto, botão direito, add class. Vamos chamar a nossa classe de Game Componente 2D. O objetivo dessa classe, pessoal, é representar um objeto em nosso jogo, em especial o bastão. Além do bastão, a bola e os tijolos. Então, vamos ver se nós vamos conseguir fazer isso com esta classe. Primeiro, nós vamos fazer essa classe herdar as características da nossa classe Drawable Game Component. Como nós já fizemos isso nas aulas anteriores, pessoal, eu vou reaproveitar o meu código. Então, eu vou fazer com que a minha classe herde as características de Drawable Game Component. Vou adicionar a biblioteca e agora eu vou implementar os métodos que a nossa classe irá possuir. Possivelmente nós iremos alterar algumas coisas futuramente. Então, primeiro de tudo, vamos importar as bibliotecas que nós vamos utilizar. E aqui nós temos três propriedades: uma que irá representar a textura do componente, a posição que o componente terá na tela, a velocidade do componente e a propriedade responsável por desenhar este componente na tela. Agora vamos implementar o nosso construtor. Então, public game componente 2. Vou passar para o meu construtor a instância do meu jogo, a minha textura, a posição que o meu componente se encontrará no jogo e sua velocidade. Vou chamar o construtor da classe base e vou iniciar as minhas propriedades. Então, textura vai receber a textura, posição, a posição que foi passada por parâmetro, e velocidade vai receber a velocidade. E vou criar o meu sprite batch com base no dispositivo gráfico do meu jogo. Agora, vamos dar uma olhada no nosso método update. Reparem que o mesmo está implementado com as mesmas características da nossa videoaula anterior. Por enquanto, pessoal, vamos deixar este meu Game Component 2 deste mesmo jeito, com essas mesmas características. Se vocês não se recordam, a todo instante no jogo é executado o método update da minha classe, onde ele verifica se o objeto vai passar da extrema direita. Se o mesmo for passar da extrema direita, ele muda a posição do objeto, fazendo com que ele passe a andar para a posição direita. Caso mesmo esteja na parte superior, vai fazer com que o objeto desça, mudando o que? A sua velocidade na coordenada y. Caso esteja na extrema esquerda, vai mudar a velocidade de x, e caso esteja na parte inferior, vai mudar novamente a velocidade y, fazendo com que o mesmo
ande para cima. Caso não ocorra nenhum dessas condições, simplesmente é alterada a posição do componente, ou melhor, da nossa textura, com base na velocidade que o mesmo possui. Então vamos deixar esse código fonte por enquanto, depois nós alteraremos isso. Então, todos os métodos estão, ou melhor, todas as propriedades estão como public. Por enquanto, vamos deixar como public, pessoal. Ou nós podemos fazer também o que? Criar protect mudar os elementos para protegido e criar um construtor, ou melhor, criar uma propriedade para cada dado privado desse. Então vamos já fazer isso. Então aqui, logo abaixo do nosso game componente, vamos fazer public texture 2D textura, uma propriedade chamada textura, onde eu vou implementar o método get e o método set. O get, ele irá retornar o conteúdo de textura e o set irá armazenar em textura o valor passado pelo usuário. Vou fazer a mesma coisa com a posição public vector 2 posição vou implementar também o get e o set, onde ele irá retornar a posição e irá armazenar em posição o valor passado para a propriedade. E agora vou fazer a mesma coisa para a velocidade. Pronto. Implementamos as propriedades textura, posição e velocidade. Agora que eu tenho as três propriedades, ao invés de armazenar as informações diretamente nos meus dados privados, eu vou utilizar as minhas propriedades. Pronto. Apesar de textura ser igual a textura, pessoal, o nosso Visual Studio, ele consegue distinguir que essa textura pertence à minha classe, enquanto essa textura foi passada como parâmetro para o construtor. Então pronto, implementamos o nosso construtor, as propriedades, do nosso game componente, implementamos por enquanto o nosso update e o nosso draw. Então o método draw irá receber um game time, irá limpar
os elementos que estão no nosso dispositivo gráfico, irá iniciar o processo para desenhar a textura na tela, irá desenhar a textura na tela nesta posição, aplicando a cor branca na textura, e irá finalizar a pintura da tela, ou melhor, a parte de desenho na nossa tela, devolvendo o comando para Base. Com isso, nós finalizamos inicialmente a implementação da nossa classe, que irá representar um componente 2D. Na nossa próxima aula, nós continuaremos com o desenvolvimento do nosso jogo. Obrigado e até a nossa próxima videoaula.